Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer para você 7 razões para você avaliar o investimento no Tesouro Selic. É isso mesmo, aqui não é indicação de investimento, mas é informação de qualidade para que você, investidor, possa tomar a sua decisão de investimento e não cair nas armadilhas do mercado financeiro. Vamos lá, sem enrolação. Primeira razão para você pensar: a rentabilidade historicamente positiva do Tesouro Selic. O que eu quero dizer com isso? É que a rentabilidade atrelada à nossa taxa de juros no Brasil tende a ser maior do que outras rentabilidades que você observa no mercado. Muita gente acha que ficar comprando e transitando a carteira dá retorno. Eu trago aí nesse gráfico a rentabilidade histórica dos últimos 20 anos aqui no Brasil, desde praticamente aí 1994. E aí você já verifica nesse gráfico que a rentabilidade atrelada à taxa Selic é mais do que o dobro, por exemplo, do Ibov, que é a Bolsa de Valores brasileira. Mais do que o dólar, aliás, muito mais do que o dólar. Em outras palavras, o que eu quero te dizer é: se você é um investidor de renda fixa, por exemplo, e você fica aí transitando demais a sua carteira, é importante você entender que às vezes você mantê-la num Tesouro Selic por um determinado período pode ser sim uma boa estratégia de investimento. Eu aqui não estou dizendo para você colocar toda a sua carteira, mas estou te mostrando que o ponto principal do investidor, que é a rentabilidade, ela tende a ser bastante positiva quando nós olhamos em prazos longos. Segunda importante característica ou razão para você avaliar a compra do Tesouro Selic: a nossa inflação historicamente elevada. O Tesouro Selic, ele não garante a sua proteção contra a inflação. Veja, a inflação no Brasil é de aproximadamente 6,1% ao ano. Não estou dizendo que todo ano vai ser isso, mas é a média. Às vezes pode cair para 3, às vezes pode subir para 6, mas o importante aí é que ela tem um histórico de inflação no Brasil. E nós temos então uma Selic mais alta justamente para combater essa inflação. E nesse gráfico aí fica mais claro para você. Na linha verde, que é a de cima, que tradicionalmente fica mais alta, você está verificando aí a nossa taxa básica de juros e as suas variações. Na linha vermelha é a inflação. Então você verifica que a taxa de juros fica mais alta para combater a inflação futura, não é para a inflação que já passou. E à medida então que a linha vermelha tende a ir caindo, nós temos então aí o acompanhamento da nossa taxa de juros também. Então veja, se nós temos um histórico de inflação no Brasil alta, porque 6% é muito alta, basta falar que a meta de inflação é de 3% para os próximos anos, você já entende que a inflação histórica é altíssima no Brasil. E para que ela seja então combatida, nós precisamos de uma taxa de juros elevada. E historicamente, nos últimos anos, é isso que vem acontecendo, principalmente nos últimos 20 anos. Isso pode mudar? Até pode. Mas é sempre bom você olhar para o passado e entender como é que funciona. Combate à inflação é com taxa de juros elevada. E essa aqui é a segunda razão para você avaliar investir no Tesouro Selic. Vou agora para a terceira razão: baixíssimo risco de prejuízo. Mas Vini, Tesouro Selic tem risco de prejuízo? Tem, mas eu estou falando que é baixíssimo, é raríssimo o caso de prejuízo. Quando é que nós tivemos essa situação? Bom, primeiro você precisa saber então que aqui no Brasil a nossa taxa de juros ela é sempre acima de zero. Nós não temos histórico de taxa de juros abaixo de zero. O que eu quero dizer com você? Você sempre vai estar ganhando alguma coisa investindo no Tesouro Selic. Só que a composição da rentabilidade não é somente baseada na taxa Selic. Nós temos um componente pré-fixado. Olha aí a página do Tesouro Direto. Você tem na linha clara o pré-fixado. Depois você tem os dois títulos do Tesouro Selic. E na segunda coluna você tem Selic mais alguma coisa. Como, por exemplo, o 2026 você tem uma taxa pré-fixada, que na data que eu gravo esse vídeo está 0,06. E quando nós temos o 2029, está 0,16. O que eu quero dizer?
Se nós voltarmos a ter aí uma taxa Selic bem baixa, como nós chegamos a ter em 2020, lá com problema de saúde pública internacional, e nós tivermos um estresse nesse componente prefixado, aí nós podemos ter sim um momento de juros negativo, de rentabilidade negativa. Veja aí nesse gráfico, fica claro, nesse círculo da cor verde. Veja que nós tivemos uma rápida descida para depois voltar a subir o preço desse título. Então, existe sim a possibilidade, mas ela, além de ser mínima, é por um curtíssimo período de tempo, porque taxa de juros no Brasil quase sempre é alta. Logo, a influência desse componente prefixado tende a ser historicamente mínima. Eu garanto que essa informação aí você não sabia. Então, já aproveita e deixa aquele super like, porque o intuito aqui é sempre te ajudar. E olha, como o intuito é te ajudar, eu quero te fazer um convite. Nós estamos aqui na nossa terceira turma dos cursos de renda fixa do Vininvest. www.vininvest.com.br. Vou deixar o link aqui no alto, porque você tem aí o lucro máximo na renda fixa. Você quer aprender sobre Tesouro Direto, sobre os CDBs, quando comprar, os melhores momentos, sobre LCI e LCA, que não paga imposto de renda, CRI e CRA, enfim, um curso completo para você. Curso vitalício, você compra uma única vez e não paga mais. Grupo exclusivo no Telegram, várias lives, você vai ter muita informação de qualidade para que você realmente aprenda. Agora, se você deseja somente Tesouro Direto, é o nosso segundo curso, Segredos do Tesouro para aprender a investir. Por isso, clique no link e aproveita. É a terceira turma e provavelmente a última turma com acesso vitalício e atualizações garantidas. Aproveita porque não é propaganda. Voltando aqui então para as características, a quarta razão para você avaliar comprar Tesouro Selic, mínima variação de preço. O que eu quero dizer com isso? A volatilidade, a variação de preço no Tesouro Selic é quase mínima. Traduzindo em outras palavras, você não vai se assustar com essa variação de preço, como por exemplo em outros investimentos. Verifica aí o dólar, por exemplo, a Bolsa de Valores. Veja que nesse gráfico você nem vê a variação da taxa Selic. A taxa Selic costuma ser alta e o componente prefixado costuma não variar. Então o preço está praticamente sempre subindo. Quando tem uma alta maior da taxa Selic, o preço sobe mais. E quando a alta é menor, ele sobe menos, mas tende a continuar sempre subindo e com uma variação de preço que não te assusta. Você, investidor, pode ficar aí tranquilo quanto a esse investimento. Quinta característica ou quinta razão para você comprar Tesouro Selic, a isenção da taxa de administração. Você já parou para pensar quanto você paga de taxa de administração nos seus investimentos? Em particular em fundos de investimento, em previdência, enfim, é bom você levantar esse dado. E aqui no Tesouro Direto, a famosa taxa de custódia ou taxa B3 de 0,2%, ela pode ser nula. Então o que eu quero te mostrar que está aí na página do site do Tesouro Direto? Ele traz aí a informação que desde 2022, particularmente janeiro de 2022, essa taxa caiu de 0,25% para 0,20%. Sobre o quê? Sobre o valor total investido. E essa taxa ela é cobrada semestralmente. Então veja que é sobre o valor total. Então faz uma diferença grande quando você tem uma queda dela. E ela já está baixa. E o Tesouro diz que pode ser que venha a baixar. Só que tem um ponto favorável para você, investidor do Tesouro Direto. Se você investir até R$10 mil, juntando o valor investido e os juros, você não paga a taxa B3. Vou repetir para você, até R$10 mil, considerando o investimento e os juros gerados por esse investimento, não tem essa taxa B3. Você é isento. Só que essa isenção é por CPF. Não adianta você abrir em várias corretoras ou contas em vários bancos e sair aplicando todos próximo de 10 mil. Essa isenção é por CPF e é facilmente possível a verificação desse valor pelo Tesouro. Sexta característica para você avaliar a compra do Tesouro Selic,
é uma ótima reserva de emergência. O que eu chamo de reserva de emergência? Você precisa ter um valor aí separado, aquele valor que, se acontecer algum imprevisto, como por exemplo, você ficar desempregado, um problema mais sério de saúde, que você não tem aí um plano de saúde ou que não seja contemplado pelo seu plano, ou algum outro imprevisto familiar que você precise ajudar alguém, enfim, aquele recurso que você precisa de imediato, que não dá para esperar. E por que ela é uma boa para reserva de emergência? Por duas características. Primeira característica, é o título ou investimento mais líquido que nós temos. É o único que está sempre disponível no Tesouro Direto. Os outros investimentos, como por exemplo Tesouro IPCAs, principais e com juros semestrais, e os pré-fixados, principais e com juros semestrais, em momento de estresse que nós temos aqui mundial e às vezes até brasileiro, o Tesouro suspende as negociações por um determinado período e vai que era ali que você precisava resgatar. No caso do Tesouro Selic, tanto para comprar quanto para vender, não tem histórico de suspensão das negociações. Você poderia realmente vender o seu título sem qualquer estresse, diferente para os demais títulos do Tesouro. Então você veja que a liquidez dele é imediata. E além disso, se você resgatar diariamente até às 13 horas, o dinheiro é liberado no mesmo dia. Resgatou até às 13, cai na sua conta em D0. É o mesmo dia. Por essas duas características, ele é importantíssimo para a reserva de emergência. Fica aí então para você a sexta razão para você avaliar esse tipo de investimento. A sétima razão que eu quero trazer para você, reserva de oportunidade. O que eu estou dizendo com reserva de oportunidade? Sabe aquele recurso que você quer deixar lá guardado, porque você entende que vai ter uma oportunidade melhor de investimento? Pois é, o Tesouro Selic, por historicamente ter taxas boas, pode ser uma boa oportunidade para temporariamente você deixar ali o seu recurso guardado, para que você possa depois resgatá-lo e passar por uma aplicação mais interessante. E por que ele é uma boa reserva de oportunidade? Rentabilidade historicamente positiva. Segundo ponto, o resgate diário. Você resgatou, cai o seu dinheiro no mesmo dia. E o terceiro ponto, as operações não suspendem no Tesouro Direto. Então, assim, você tem a disponibilidade de ter o seu recurso ali diariamente para reinvesti-lo. Por isso, eu volto a te dizer, quer aprender mais sobre renda fixa? Aproveite. Terceira turma aí, www.vininvest.com.br. São muitas as vantagens e uma delas é essa aqui, o painel do Tesouro Direto. Lá você tem acesso a todos os títulos, todas as taxas, tanto as que já passaram, quanto aquelas que os títulos já saíram também do rol. Então veja, é muita vantagem e o painel do Tesouro é gratuito. Você vai ter ele disponível por 6 meses gratuitos, até o final de 2023. Só isso daí é quase o valor do curso, mas essa promoção vai acabar. Aproveite porque não vai ter muito tempo mais para você. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o tempo com a sua família. Um abraço e até o próximo vídeo.